Bom pessoal, tapeçaria do Civic aqui montada, ok? Só registrando, olha a posição da fivela do cinto no lugar. A outra fivela também, ó, o cinto na posição. A outra fivela também, ok? Embaixo aqui, ó, tudo na posição. Beleza? Isso aí tava tudo fora de lugar, tudo bagunçado, tava feio pra caramba aí. Bom, feito isso, agora a gente vai dar uma olhada como é que tá a nossa bateria, pessoal. Vamos ver aqui como é que ela tá. Vamos ver, após a partida, olha aqui, ó, 12.6, lembra? Tava 12.9, 12.90. Então caiu um pouquinho, mas isso é natural, tá? Consumo, tá sendo consumido. Tem que se monitorar essa condição aqui, ok, pessoal? Eu ainda vou conversar com o cliente a respeito disso aqui, porque eu não sei como é que ele está usando o carro. De repente ele está deixando o carro parado lá muito tempo na garagem. Eu vou bater um papo com ele para ver o que está acontecendo aqui. Mas aparentemente a bateria está aqui meia vida, deu partida aí, ficou ok, tá? Eu vou seguir aqui no restante do serviço. Praticamente tá pronto, eu apertei o polo da bateria aqui de volta. O que eu vou fazer agora é ligar o carro, deixar ele esquentar, dar uma volta com o carro para ver qual que é a condição aí do carro em geral, né? Suspensão e tudo mais. Me parece que esse carro tem um problema de ou vazamento de óleo da direção hidráulica. Então tem um possível vazamento, ele me passou isso, e também uma folga, parece que um barulho na suspensão aí, característico da direção. Bom, enfim, isso aí é outra etapa do serviço, beleza? Agora eu vou dar partida no carro aqui, vamos ver se esse alternador tá carregando. Deixa eu ver se a chave tá aqui. Eu levei a chave e pus lá na mesa. Pera aí, pessoal, agora sim, chave na mão, vamos lá. Vamos dar partida no carro aqui. Entrou em funcionamento, beleza? Vamos ver como é que tá o alternador aí, se ele tá carregando. Tá carregando, olha lá, pessoal. Vou acertar aqui o polo aqui, que eu coloquei ele meia boca aqui. Na hora que ligou o carro, ele deu uma vibração ali e caiu. Olha lá, 14. Mas eu tô supondo que esse carro tá com problema. Ih, tá com problema de alternador, pessoal. Olha lá. E olha o barulho que tá fazendo o alternador do carro aqui, ó. O regulador aqui foi pro espaço. O alternador tá com problema. Rolamento. Olha como é que a gente tem atenção. Isso não tá legal, não. Vamos colocar o multímetro aqui direto no alternador aqui. Pessoal, eu não vou conseguir fazer isso aqui com... Não, aqui, vamos lá, vamos ver aqui. Ó, vou ter que passar pro cliente aí que vamos ter que mexer no alternador. Beleza, pessoal? Eu vou na sequência aqui e mostro pra vocês aí. Beleza? Se for de fato mexer aqui no alternador, eu vou mostrar o registro para vocês aí. Senão eu vou finalizar o vídeo aí, ok? Vou testar o carro, vou dar uma volta. Bom, eu vou dar uma volta e eu dou um finalmente aí para vocês aí, uma posição. Senão o pessoal fala, pô, vai acabar assim, meu? E aí, caramba? Pessoal, às vezes acontece do cliente vir, ele quer só funcionar o carro, levar embora. E já fiz a minha parte, funcionei, vou ter que passar isso para ele. Se ele autorizar o orçamento, a gente segue. Se ele não autorizar o orçamento, vai ficar para uma outra ocasião. E aí também não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, ok, pessoal? Mas eu dou uma finalizada aí. Vamos ver o que acontece aí, beleza?
Bom, pessoal, vamos lá. Como é que ficou aqui a situação do ciclo? Seguinte, eu não cheguei a sair com o carro ficou parado aqui na oficina. Eu fiquei um pouco preocupado com barulho extremo vindo aqui da parte do alternador. Entrei em contato com a pessoa que faz esse serviço na parte do alternador para a gente aqui na oficina, que é o Carlão lá do Autoelétrico Mega Luz, ok? Grande abraço aí para você, Carlão. E segundo ele, é um possível problema aí por desgaste natural de uso, ok, pessoal? Devido à quilometragem do carro e o ano, a gente tem desgastes aí principalmente nos rolamentos, ok? No regulador, nas escovas ali, tem esse desgaste às vezes no rotor. Precisa se avaliar, precisa desmontar o alternador e avaliar. Por quê? Porque quando o alternador ele fica muito tempo em funcionamento com desgaste, principalmente de rolamento, você tende a estragar às vezes peças importantes do alternador, que são as carcaças, né? Aqui, a estrutura do alternador. Se eu falei amortecedor aí, me corrijam, eu tô com amortecedor na cabeça. Então tende-se a estragar a estrutura do alternador aí, que são a tampa, né, a carcaça, o próprio rotor do alternador. Então precisa se desmontar todo o alternador para se fazer aí uma avaliação do componente em si. Eu passei isso para o cliente, ele me relatou que recentemente começou a ouvir esse barulho, né, vindo do motor, não sabia de onde era. Eu passei para ele que a gente tem um possível problema aqui no alternador, ok, pessoal? E à medida que eu estava conversando com o cliente, o carro que entrou em funcionamento, na hora que ele veio pegar, eu liguei o carro, tudo, o carro começou a esquentar. No momento que foi entrar em funcionamento o eletroventilador aqui, a ventoinha, o carro desligou. Eu tentei dar a partida, o carro não pegou mais, ok? Fui lá, insisti pelo menos por umas 2 ou 3 vezes, o carro não entrou em funcionamento. E acabou que o cliente não pôde levar o carro, ok? Qual é a conclusão disso, pessoal? Assim que o cliente foi embora, eu supus que por um possível problema aqui no alternador, e na hora que o eletroventilador ele entra em funcionamento, a ventoinha entra em funcionamento, eu tenho uma carga de tensão, ok? Essa carga de tensão, ela faz com que o motor caia a rotação. Então o sistema ele vai, através dessa queda de rotação, fazer uma compensação aí para o motor manter a rotação, ok? E isso tem a ver aqui com o alternador. Então eu supus que seria um possível problema aqui no chaveamento do alternador. Na hora que o eletroventilador liga, exige-se tensão do sistema, é o alternador que mantém o motor funcionando depois que ele entra em funcionamento, não mais a bateria, mas sim o alternador. A bateria passa a receber tensão, ok? Passa a ser carregada, ela é exigida no momento de partida, mas depois não mais, é o alternador que faz a função. Então na hora que eu tenho essa queda de tensão pelo eletroventilador, que eu tenho a diminuição de rotação, o carro desliga, porque o alternador ele precisa fazer esse chaveamento aí, faz parte do sistema, é como se fosse uma proteção do sistema ao carro desligar. E o cliente havia me relatado que o carro passou a cair muito a rotação e praticamente morrer. E algumas vezes ele até conseguiu dar partida, depois não mais. Então eu já estou supondo que seja de fato aqui todo o problema no alternador que está acontecendo com o carro. O cliente virou as costas, pessoal. Com 5, 10 minutos eu pensei, eu falei, bom, se for isso, o sistema entra no modo de segurança e ele registra isso, não deixa o carro dar partida. Eu vim aqui, desliguei o polo da bateria, liguei novamente o polo da bateria, até mandei um vídeo para o cliente. Eu acho que eu vou pôr ele aí para vocês, na hora da edição eu vou ver isso. Eu pus o polo da bateria aqui, fui lá, dei partida, o carro entrou em funcionamento, ok? A ventoinha não estava ligada. Eu não forcei o sistema para ver se a hora que ligasse a ventoinha novamente desligaria o motor, ok? Eu simplesmente
vim aqui, desliguei, liguei a bateria, o motor entrou novamente em funcionamento. Certeza que o problema está vindo da parte do alternador do carro, está morrendo. E o que o carro vai fazer, o sistema, né, de injeção vai fazer? Eu suponho que o sistema ele vai cortar a alimentação de combustível lá na bomba de combustível. Isso é uma outra situação, que aí você vem aqui, coloca gasolina no TBI aqui, o carro entra em funcionamento. Então leva-se a crer que temos um problema na bomba de combustível, quando na verdade é um sistema de proteção do carro, ok? Desenvolvido aí pela engenharia da Honda. Eu estou supondo isso, tá bom, pessoal? É uma suposição minha, Max, ok? Para o que está acontecendo aqui. E eu passei isso para o cliente. Até mesmo para que o sistema funcione de maneira correta, e a gente sabe que o carro hoje ele depende muito de bateria e alternador tem que estar em excelente estado, né, de funcionamento. Sem o sistema do alternador aqui, né, o sistema precário, como a gente viu aqui, muito barulho, problema aqui no alternador, sem esse sistema funcionando de maneira adequada, não tem nem como se utilizar o carro aí de uma forma razoável, ok, pessoal? Independente de outras manutenções que o carro tenha, é fundamental aqui alternador e bateria, né, e a parte de bomba de combustível lá e o filtro, como a gente viu aí nos outros vídeos desse carro. E aí o carro acabou que o cliente deixou ele para mim fazer aqui também a parte do alternador, ok? Então eu vou agora remover o alternador para fazer a manutenção necessária no alternador. E aí depois disso feito, aí eu vou prosseguir novamente com o teste aqui, ligar o carro, esquentar ele, ver se o eletroventilador liga, desliga de maneira normal aí, sem o carro estar desligando, ok? É isso que eu vou fazer agora. O carro ficou comigo aqui mais uns 2-3 dias aqui. Hoje é o terceiro dia que o carro ficou comigo. Todas as vezes que eu dei partida, o motor pegou pegou na primeira. Não tive qualquer problema com relação à partida. Fiz várias manobras com o carro, dei várias partidas aqui e o carro pegou muito bem. E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui a situação da bateria agora, né? Decorrido esses 3 dias aí, dando só partida, sem que eu mantivesse o carro funcionando por um bom tempo para que carregasse a bateria, para a gente ver qual é a condição dessa bateria, né? Porque eu tenho certeza que ela descarregou, tá? Olha lá, pessoal, lembra que estava 12,60, 12,6? Olha a condição da bateria, 11,85. Isso é muito ruim para o sistema quando você vai dar partida num carro nessa condição, ok? E ainda assim, se eu der partida no carro, ele vai entrar em funcionamento mesmo com 11,85, sendo que na verdade o sistema precisa de no mínimo 12 aí para manter, né, o funcionamento, ok? Então, ó, nessa condição aqui, pessoal, é muito problemática aí a partida. Você começa a registrar erros, falhas, né? E aí vem decorrente aqui da bateria descarregada, ok? Isso se dá pelo fato justamente de eu ligar e desligar o carro várias vezes, o motor não esquentar totalmente. E aí eu usei muito mais bateria do que o que eu acumulei, né? Do que eu gerei de energia para alimentar aqui a bateria. Legal, aí eu queria mostrar isso para vocês. Ó, tô conseguindo mostrar, o carro ficou comigo, então eu consigo mostrar aí para vocês. Como a gente viu anteriormente, eu acredito que a bateria está em bom estado. Segundo o cliente, tem 2 anos aí aproximadamente que ele comprou essa bateria, ok? Mas a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa, porque às vezes a bateria trabalhando em determinadas situações, você acaba estragando a bateria com 1-2 anos de uso, ok? Mas ele me disse que tem 2 anos, coincide aqui com o que eu vi gravado na caixa da bateria, ok? O que mais que eu ia falar para vocês? E referente a ele usar o carro, ele relatou para mim que ele usa realmente pouco o carro. Às vezes o carro fica parado uma semana na garagem, ok, pessoal? E aí chega no final de semana, ele vai dar partida, vai sair, anda um pouco com o carro. Então essa é uma outra condição que é problemática aí
pro sistema, né? A gente tem um kit de multimídia, tem toda uma parte elétrica, um alternador aqui com um possível problema, e só sendo retirada aqui tensão, né, da bateria para dar partida, chega uma hora que, se não alimentar a bateria aqui, ela vai falhar, ok? Precisa se usar o carro aí por pelo menos um bom período para se ter uma boa carga na bateria. A gente viu aí nos vídeos anteriores eu efetuando a carga na bateria aí com um carregador externo, né? E a bateria ficou plenamente carregada, direitinho, eu consegui fazer alguns testes com ela, ela me indicou uma bateria em bom estado, né? Pelo menos funcional, ok? Mas isso foi uma condição que eu fiz um teste aqui um pouco mais arcaico e registrei aí, mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Então quem não está assistindo a sequência, assista aos vídeos anteriores aí para entender o que eu estou falando aí a respeito da bateria. Eu já até comentei a respeito de scanners mais modernos que você consegue fazer uma leitura muito mais precisa, né, da corrente de partida, percentual de carga da bateria, uma série de outras coisas. Aqui é um modo mais arcaico, mais antigo aí que a gente faz para avaliar a situação da bateria, ok? Um bom reparador ele consegue determinar a vida útil da bateria. Eu vou considerar essa bateria aqui mais ou menos aí uma meia vida, ok? Até porque ela com 11,8, como a gente viu aí, ela faz com que o carro entre em funcionamento. Quando a bateria está muito ruim, ela não consegue fazer com que o carro entre em funcionamento, ok, pessoal? Você dá uma ou duas partidas, a bateria já era, ela não mantém, ok? Com relação ao alternador, já passei para vocês, agora eu vou fazer a remoção e eu sigo na sequência aí do vídeo aí, beleza, pessoal? Então a gente vai na sequência aí, vou remover esse alternador agora. Pronto, pessoal, alternador removido, tirei o danadinho aí, não é dos piores, tá? Quer dizer, não é ruim, tá? A gente fala não é dos piores, a pessoa fala, significa que é ruinzinho de tirar. Cada um tem um ponto de vista com relação à manutenção, ser difícil ou não, ok, pessoal? Bom, enfim, o alternador tá aqui, tá na mão. Eu noto que ele tem um certo ruído sim no rolamento, ok? Ao girar ele aqui, tá? Talvez vocês não vão conseguir ouvir aí no vídeo, mas ele tem um ruído no rolamento. E eu aproveitei e já dei uma verificada aqui no rolamento da bomba, ok? Porque isso aqui também tem vida útil, esses rolamentos da bomba, ok? Desculpa o corte no vídeo aí, pessoal. Então tem prazo para substituição do rolamento, eu já falei isso em outros vídeos, ok? Eu costumo prescrever um prazo de 100.000 km para troca do componente. Tem gente que vai deixar um pouco mais, 150, 160, 180, às vezes até 200.000. Isso depende muito do tipo de aditivo que está se usando no sistema e também a condição, né, de correia, tensionador e tudo mais aí, tá? Mas eu recomendo um prazo de 100.000 ou 10 anos aí para substituição desse componente aqui, que é a bomba de arrefecimento, que ela é muito importante aí para qualquer sistema, ok? A gente tem também um barulho bem grande aqui, tá? Do rolamento do tensionador da correia. Eu já estava supondo que ele estivesse aí com uma possível folga, porque a correia ela foi aparentemente trocada, eu consigo perceber aqui pela marca da correia e pela posição de montagem, né? Eu sempre comento nos vídeos aí que o descritivo da correia, né, ela tem que estar de forma que eu consiga ler aqui no sentido de rotação, e ela está ao contrário, né? E girando ali o rolamento, eu percebo que foi trocada somente a correia e foi mantido ali o rolamento original do carro, o rolamento do tensionador aqui, que a gente vai precisar trocar ele também, ok, pessoal? Só registrando aí
o que eu identifiquei aqui após o desmonte, após a desmontagem aí. Eu já havia proposto para o cliente, ó, eu percebo que ela está até de certa forma ressecada essa correia. Eu já havia proposto para ele, nessa manutenção do alternador, a substituição dessa correia e desse rolamento. Claro que tudo depende aí de valores, ok? De orçamento. Beleza, pessoal? Então, sendo possível, dependendo de quanto ficar a manutenção do alternador, eu vou efetuar aqui a troca desses dois componentes, correia e rolamento aí, como eu passei para o cliente aí. Eu pré-estimei um valor para ele aqui na manutenção do alternador, e caso seja feito, dado tudo certo ali, não esteja tão danificado o alternador, a gente vai conseguir recurso aí para fazer aqui a correia e o rolamento também desse Civic. Beleza, pessoal? Eu vou na sequência, agora eu vou levar o alternador lá pro Carlão e registro para vocês aí a outra parte do serviço aí, que é a montagem e o funcionamento. Beleza? Vamos que vamos na sequência. É isso aí, pessoal. Olha a diferença agora no nosso alternador, né? Lembra que antes ele estava estourando lá a tensão? Olha aí agora como é que ele tá em 14 aí, uma tensão mais propícia aí, né, pessoal? Bacana. Segundo lá o Carlão, né, da Autoelétrico Mega Luz, ele que faz a manutenção do alternador, ele estava me explicando a respeito desses alternadores modernos, que são alternadores pilotados. É o módulo que faz o controle de quanto o alternador deve mandar de tensão aqui para a nossa bateria. Ele estava me explicando aí um pouco sobre o funcionamento desses alternadores modernos, que agora são alternadores pilotados, né? É o módulo que faz o controle e não mais o alternador constantemente que manda tensão quanto ele quer ali, né? Pelo um regulador de voltagem aqui para bateria. É um módulo que faz o controle. Isso é interessante. E aí eu comentei com ele a respeito de ser o regulador aqui, né? Que estivesse com problema e esse estivesse causando aí a falha no funcionamento, onde estava fazendo com que o carro viesse a desligar, né? Ele disse que nunca pegou esse tipo de situação, esse tipo de condição, mas ele falou que é possível, né? A gente que está na reparação sabe que hoje tudo tem que ser verificado, testado. Se você tem uma possibilidade ali, vale a pena investigar e trabalhar em cima da possibilidade aí que você está supondo ser o possível problema aí. Ok, pessoal? Mas tá aí, tá montado o alternador. Agora é outro nível o som de funcionamento aqui do motor. Você nota bastante silêncio aí no funcionamento. Correia nova instalada, rolamento também do tensionador instalado. Inclusive o rolamento, pessoal, cadê ele? Eu vou pegar ele aqui e mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Olha o estado desse rolamento, quer ver, ó? Deixa eu girar ele aqui pra vocês ouvirem. Deixa eu girar ele aqui na perna. Seria legal girar ele mais rápido. Pera aí, deixa eu girar ele aqui. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Olha isso, pessoal. Barulho que faz
o rolamento. Um dos maiores barulhos que eu estava ouvindo não era só do alternador, e sim também desse rolamento aqui danado aqui, que não foi trocado aí, como eu já estava supondo. Pessoal, é isso aí. Bom, o carro segue aquecendo aqui, ele está esquentando, tá? A tensão do alternador tá aí nessa casa dos 14, ok? Aqui, pondo a mão nas mangueiras, eu tô observando aqui se já aqueceu. Ainda não, tá esquentando. Eu vou colocar o scanner de diagnóstico para fazer o monitoramento aí de temperatura, funcionamento e ver os códigos de falha que podem estar na memória desse carro, né? Eu não coloquei o scanner de diagnóstico ainda, desde a troca da bomba de combustível. Apenas instalei a bomba, funcionei o carro funcionou. E aí passei isso para o cliente, ia entregar o carro para o cliente, até porque ele estava querendo apenas que o carro entrasse em funcionamento. Fiz isso, só que aí, no momento que ele veio aqui na oficina, onde ele estava conversando comigo, o carro estava funcionando como agora. O carro apagou, morreu, desligou. E eu passei para ele a respeito aí dessa possível situação aí, esse possível problema aqui no alternador, devido à quilometragem e o ano do carro, também aqui a correia e o rolamento. E disse a ele que não era aconselhável ele ficar andando com o carro assim, muito menos funcionar o carro, porque ele poderia ter um problema mais grave aí, né? Consequência da quebra aí, o travamento de rolamento e por aí vai, pessoal. Bom, eu vou seguir aqui com o carro, vou deixar ele esquentar aqui, ver o que acontece aqui, se o carro vai desligar, não vai desligar mais, o que acontece, e aí eu comento aí na sequência do vídeo aí, ok? Vamos na sequência.